Lionel Messi é considerado por muitos o jogador mais promissor do futebol mundial. Apesar de ter apenas 18 anos, Messi já é titular do super time do Barcelona, onde joga ao lado de um de seus maiores fãs, Ronaldinho Gaúcho. A história das Copas já assistiu exibições de gala de grandes craques e Lionel Messi quer incluir seu nome nessa seleta lista durante o Mundial da Alemanha. Muitos consideram Thierry Henry o melhor centroavante em atividade no mundo, e o atacante francês tem todos os atributos de um verdadeiro super craque. Extremamente veloz, imprevisível e exímio finalizador, Henry transforma o gol em uma forma de arte. Com atuações notáveis pelo Arsenal da primeira divisão inglesa, Thierry Henry já quebrou vários recordes de gols marcados e tem tudo para ser o responsável por alguns dos melhores momentos da seleção da França nessa Copa do Mundo. Dirk Kuyt é uma das revelações do futebol holandês e os gols marcados pelo Feyenoord fizeram dele um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu. Já avaliado em mais de 15 milhões de euros, uma boa Copa do Mundo pode fazer sua cotação subir ainda mais. Atuando tanto no meio-campo quanto no ataque, Dirk Kuyt teve participação fundamental na campanha da Holanda nas eliminatórias. David Beckham é uma das caras mais conhecidas do futebol mundial e será novamente o capitão da Inglaterra em uma Copa do Mundo. Apesar de criticado por alguns, as atuações de Beckham pelo Real Madrid têm mostrado que ele ainda está em ótima forma e que há poucos jogadores no mundo com tamanha precisão no passe e nas bolas paradas. O português Pedro Pauleta é um dos artilheiros mais eficientes do futebol da Europa, tendo superado Eusébio como o maior goleador da história de Portugal depois de um gol contra a Letônia. Pauleta quer coroar sua bela temporada com uma boa campanha na Copa do Mundo da Alemanha. Com média superior a um gol a cada 2 jogos, a estrela do Paris Saint-Germain confia em seus instintos de goleador dentro da área para ser um dos destaques do vice-campeão europeu na próxima Copa do Mundo. Marcus Alback é um dos 4 atacantes suecos que se destacaram nas eliminatórias. O técnico sueco Lars Lagerbäck vai ter uma dor de cabeça para escalar o ataque, tendo Alback, Ibrahimovic,
Larsson e Elmander à disposição. Alto e forte, Al-Baqi é uma bela alternativa à sutileza de Larsson e à habilidade de Ibrahimovic nesta Copa. As esperanças dos anfitriões da próxima Copa do Mundo para conquistar um título que não é deles desde 1990 recaem sobre um homem em especial. O atacante do Bayern de Munique, Michael Ballack, está na mira de outros grandes clubes europeus, mas a partir de junho vai ter apenas um objetivo em mente: levar a Alemanha ao sonhado quarto título mundial. Aos 29 anos de idade, Ballack é um dos jogadores mais completos da Europa. Forte na marcação e versátil no ataque, Ballack é o motor do ataque germânico e quer ajudar seu país a levantar a Taça FIFA no próximo dia 9 de julho. Dario Sarna não mediu esforços para ajudar sua seleção a se classificar para a próxima Copa. Esse versátil jogador de apenas 23 anos de idade atua tanto como lateral direito quanto como ponta de lança. E seus lançamentos precisos, aliados a muita habilidade com a bola nos pés, já o levaram a ser comparado ao notável astro inglês David Beckham. Yoshikatsu Kawaguchi é um dos mais respeitados goleiros da Ásia. Depois de temporadas irregulares na Dinamarca e na Inglaterra, Kawaguchi voltou à Liga Japonesa, onde defende o gol do Júbilo Iwata. Depois de amargar a reserva na campanha japonesa na Copa de 2002, Kawaguchi quer dar a volta por cima agora no Mundial de 2006. O talento de Tim Cahill demorou a ser reconhecido internacionalmente. Tendo atuado pela seleção sub-21 de Samoa com apenas 14 anos, Cahill e a Federação Australiana tiveram que enfrentar os tribunais para que o jovem atacante pudesse representar o país na próxima Copa do Mundo. Apesar disso, este habilidoso atacante, excelente no jogo aéreo, se adaptou rapidamente à nova seleção, marcando 7 gols em seus 10 primeiros jogos. Atuando pelo Everton, Cahill faz parte do grande contingente de australianos que atua na Inglaterra, como Harry Kewell e Mark Viduka. Além de ser o autor de vários gols, o atacante de 25 anos da Costa do Marfim costuma deixar seu companheiro Didier Drogba na cara do gol. Zidane é responsável por incríveis arrancadas pela defesa adversária, qualidade que o ajudou a marcar 5 vezes
durante a campanha dos elefantes nas eliminatórias. A fama de Dindane na Costa do Marfim é tamanha que já foi criada até uma dança em homenagem a ele. Como muitos outros brasileiros, Juninho Pernambucano joga na Europa e desde que chegou ao Olympique de Lyon já levou a equipe francesa a 4 títulos nacionais. O meia brasileiro é um grande distribuidor de jogadas, além de ser considerado um dos maiores cobradores de falta do planeta. Vahid Hassemian é mais um exemplo da verdadeira onda de jogadores iranianos que invadiu os clubes alemães nos últimos anos. Depois de uma temporada pelo Bayern de Munique, o atacante hoje defende o Hannover. Vahid Hassemian é um atacante objetivo que teve excelentes atuações nas eliminatórias e deve ser um dos destaques do ataque iraniano depois da aposentadoria de Ali Daei. Alessandro Del Piero, que um dia já foi a grande esperança do futebol italiano, hoje já é quase um veterano. Não faz tanto tempo assim que ele foi chamado pela imprensa de novo Roberto Baggio, e essa Copa pode ser a última chance para que ele conquiste o troféu que Baggio não conseguiu. Sempre sofrendo com contusões, Del Piero jamais mostrou todo o seu potencial em uma Copa, mas as recentes atuações pela Juventus de Turim, clube em que brilha, têm atestado sua boa fase, que os italianos esperam que dure pelo menos até julho. A importância do ex-capitão do Arsenal para a equipe ficou ainda mais clara depois que seu ex-clube fracassou no campeonato inglês, sem contar com o talento de Vieira no meio-campo. Vieira é um marcador incansável e impiedoso e espera liderar a equipe francesa em busca do segundo título mundial de sua história. A estrela do Manchester United, Ruud van Nistelrooy, vai liderar a equipe holandesa na Copa do Mundo de 2006. Apesar de ser a primeira Copa de sua história, sua experiência internacional vai ser muito importante em um time formado basicamente por jovens jogadores. Um matador impiedoso, tanto por seu clube quanto pela Holanda, Van Nistelrooy é um forte candidato à artilharia do Mundial 2006.
O meia Frank Lampard do Chelsea é um dos jogadores que mais tem evoluído no futebol mundial nos últimos anos. Com vários gols marcados por seu clube, Lampard quer repetir na seleção as boas atuações que tem tido na Liga Inglesa e nas Copas Europeias. Na eleição para o melhor jogador do mundo, Frank Lampard ficou atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho. Considerado um meio-campista completo, Lampard alia um forte poder de marcação a um poderoso chute de meia e de longa distância. Tomáš Rosický é uma das maiores revelações do futebol europeu e já é apontado como o futuro capitão da seleção tcheca. A habilidade e os passes precisos de Tomáš Rosický serão peças fundamentais no esquema da República Tcheca para derrotar seus adversários no Grupo E e avançar às oitavas de final. Atualmente no Borussia Dortmund, Rosický não esconde de ninguém que pretende fazer uma boa Copa do Mundo para chamar principalmente a atenção dos maiores clubes da Europa. Chamado de o novo Effenberg, Bastian Schweinsteiger, de apenas 21 anos, vem se transformando rapidamente em uma das maiores estrelas do futebol alemão. Dono de um porte físico invejável, com muita agilidade e apurado faro de gol, Schweinsteiger já é a aposta certa como o futuro capitão do time alemão. Apesar de se sentir em casa quando joga pelo meio, a disputa acirrada por posições na seleção alemã já o obrigou a mostrar serviço também na lateral direita. Apesar de Borghetti ter sido o artilheiro das eliminatórias centro-americanas com 14 gols, Jaime Lozano não ficou muito atrás. Ele marcou 11. O astro da equipe mexicana do Tigres joga no meio-campo, o que torna seu feito ainda mais impressionante. Com Rafael Márquez comandando a defesa e Borghetti lá na frente, Lozano completa a espinha dorsal da seleção mexicana. Alexander Frey é a maior estrela do futebol da Suíça. Os gols de Frey pelo Rennes da França e pela seleção nacional fizeram dele um dos mais respeitados artilheiros da Europa. Conhecido por seu temperamento explosivo, Frey manteve o sangue frio em meio ao nervosismo da partida decisiva com a Turquia e marcou de pênalti o gol que deu à Suíça a vaga na Copa da Alemanha. Park Ji-sung é um meio-campista incansável e de ótimo preparo físico que gosta de dar uma de atacante e também de fazer seus gols.
Depois de ser levado pelo treinador Guus Hiddink para o PSV Eindhoven, Park se transferiu para o Manchester United, transformando-se no primeiro jogador de seu país a atuar na Inglaterra. Um dos jogadores mais experientes da seleção dos Estados Unidos, Ed Lewis teve de adaptar seu estilo de jogo e se tornar um pouco mais defensivo para poder atuar ao lado de Bob Convey, meia de estilo semelhante ao seu. A primeira classificação da Costa do Marfim para uma Copa do Mundo é em grande parte devida a seu espetacular atacante Didier Drogba. Drogba começou sua carreira na França, antes de se transferir para o campeão inglês Chelsea, em 2004, quando se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Europa em sua primeira temporada. Marco Bresciano é um dos heróis por trás do sucesso da seleção australiana nas eliminatórias. Enquanto John Alois e Mark Schwarzer ganharam as manchetes depois da decisão por pênaltis contra o Uruguai, Bresciano ficou de certa forma ofuscado, apesar de ter marcado o gol que evitou a vitória uruguaia. Bresciano, que hoje defende o Parma, vai ser o grande articulador de jogadas do meio de campo australiano, além de tentar surpreender os goleiros com seus potentes chutes de fora da área. Este ano, jogadores e torcedores do mundo inteiro têm um encontro marcado na Europa para o maior evento de futebol do planeta. O destino, a Alemanha. A Copa do Mundo de 2006 promete ser a maior e a melhor de todos os tempos. Milhões de torcedores vão invadir os modernos estádios alemães, enquanto bilhões vão acompanhar os jogos pela TV. O planeta vai parar para assistir a esse duelo entre craques dos 5 continentes pelo mais disputado troféu do futebol mundial. É uma competição verdadeiramente global. 194 seleções já disputaram 847 partidas pelas eliminatórias, em que foram marcados 2.500 gols. As 31 melhores colocadas
juntam-se à anfitriã Alemanha na disputa da fase final da Copa do Mundo 2006. O pontapé inicial vai ser dado no dia 9 de junho em Munique e no dia 9 de julho os olhos do mundo estarão voltados para o célebre Estádio Olímpico de Berlim, palco da grande final, o maior evento do calendário esportivo mundial. Será um mês de muita ação e disputas emocionantes, tendo como cenário algumas das mais fantásticas cidades alemãs. Neste programa, vamos conhecer melhor as seleções do Grupo E. A cabeça de chave é a tricampeã mundial Itália, que não conquista uma Copa do Mundo desde 1982. A surpresa do grupo é a seleção de Gana, que participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Os Estados Unidos, anfitriões do Mundial de 94, querem melhorar a posição conquistada no último torneio quando chegaram às quartas de final. E finalmente a República Tcheca, do craque Pavel Nedved, que deve disputar sua última Copa e quer se despedir em grande estilo. O jejum de títulos mundiais da Itália já dura mais de 20 anos e a Azzurra chega à Alemanha em 12º lugar no ranking da FIFA, atrás de seleções como México, Turquia e Estados Unidos. Como tricampeã do mundo, a Itália é normalmente considerada favorita em grandes torneios, mas dessa vez as coisas mudaram um pouco de figura. E mesmo que não se espere muito do time de Marcello Lippi, os italianos sabem que ainda tem categoria suficiente para representar uma séria ameaça aos rivais. A cada grande torneio que disputamos, há sempre essa história de que somos um dos favoritos, mas não acho que devamos nos preocupar com favoritismos. Devemos sim nos preocupar em entrar em campo e mostrar nosso futebol, com espírito e determinação para alcançar um bom resultado. Na realidade, a Itália nunca esteve entre os favoritos nos últimos anos, mas isso deve servir de alerta de que as pessoas não vão nos respeitar só por causa da tradição da Itália. Temos que mostrar que merecemos respeito. Nosso time está mais compacto agora. Quando entramos em campo, há um espírito de equipe e mesmo quando estamos sob pressão, conseguimos reverter a situação. Graças ao nosso técnico Marcello Lippi, conseguimos unir o time e finalmente entendemos que se trabalharmos em conjunto, podemos progredir. Mas também temos destaques individuais como Totti, Del Piero e Cassano, jogadores que, em forma, são capazes de mudar o rumo de uma partida. Alessandro Del Piero, que um dia já foi a grande esperança do futebol italiano, hoje já é quase um veterano. Não faz tanto tempo assim que ele foi chamado pela imprensa de novo Roberto Baggio, e essa Copa pode ser a última chance de conquistar o troféu que Baggio não conseguiu. Sempre sofrendo com contusões, Del Piero jamais mostrou todo o seu potencial em uma Copa, mas as recentes atuações pelo seu clube, a Juventus, têm atestado sua boa fase, que os italianos esperam durar até junho. Francesco Totti jamais conseguiu mostrar pela seleção o futebol que apresenta em seu clube. Apesar dos poucos gols marcados e do desempenho irregular pela seleção, Totti tem seu lugar garantido na esquadra Azzurra. Jogador de talento inquestionável e que, quando está em um dia inspirado, rivaliza com qualquer outro craque do planeta, ele vê na Copa da Alemanha a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que pode render na seleção tanto quanto pela Roma. Outros prováveis destaques da Itália para a Copa são o talentoso meia do Milan, Andrea Pirlo, e o espetacular atacante da Fiorentina, Luca Toni. Toni vem se destacando no campeonato italiano por seu grande oportunismo. A boa temporada de estreia na Fiorentina
abriu as portas da seleção de Marcello Lippi para esse vigoroso atacante, uma ameaça constante às defesas adversárias. Daniele De Rossi vem sendo aclamado como a maior revelação do futebol italiano. De Rossi joga na Roma e conquistou a torcida com suas arrancadas fulminantes em direção ao gol. E cuidando das roubadas de bola no meio-campo está o cão de guarda Rino Gattuso. O grupo da Itália nas eliminatórias não era nada fácil e a caminhada rumo à Alemanha começou com uma vitória apertada em casa contra os rivais noruegueses. O início foi desastroso, com a Noruega abrindo o placar antes do primeiro minuto através de John Carroll. Mas 3 minutos depois, Daniele De Rossi igualou o placar. E faltando 10 minutos para o fim, o implacável Luca Toni, que entrara no lugar de Miccoli, deu números finais ao jogo. Mas a classificação não seria tarefa fácil e após uma inesperada derrota para a Eslovênia, a Itália viajou pressionada à Escócia para retomar o caminho das vitórias. Mas a eficiente Escócia tomou a frente logo no início, com uma forte cabeçada de Kenny Miller, sem chance para Angelo Peruzzi. E uma ineficiente Itália teve de esperar até os 30 do segundo tempo para empatar, através do meia do Palermo, Fábio Grosso, aproveitando uma confusão na área escocesa. O empate acabou sendo um bom resultado para a Itália. Depois daquele empate com a Escócia, nós fomos muito criticados pela imprensa, mas demos a resposta no momento certo. E a resposta foi uma goleada de 4-1 sobre a Bielorrússia fora de casa, garantindo a vaga na Copa com um jogo de antecedência. Em uma noite agradável no estádio Renzo Barbera, em Palermo, os italianos se vingaram da derrota para a Eslovênia na última partida das eliminatórias, com um gol do herói local Christian Zaccardo. O passaporte para a Alemanha estava carimbado. No final das contas, a Itália se classificou sem problemas em primeiro lugar no grupo. O país inteiro respirou aliviado, inclusive o recordista de convocações da Azzurra. É uma equipe muito versátil, há muito entusiasmo e há alguns jogadores acima da média. Acho que se mantivermos esse ritmo durante a Copa, podemos ir longe na competição. E a Itália confirmou sua evolução ao derrotar a Holanda por 3-1 em um amistoso disputado em Amsterdã. A Holanda abriu o placar com Ryan Babel, mas depois disso só deu Itália. Alberto Gilardino marcou o gol de empate. E um gol contra de Ron Vlaar, em disputa no alto com Del Piero, colocou a Itália na frente no final do primeiro tempo. Aos 5 minutos do segundo tempo, Luca Toni abriu caminho pela defesa holandesa e concluiu com precisão. Mas a Itália voltou a mostrar irregularidade na partida seguinte com a Costa do Marfim, seleção que vai estar na Alemanha para a Copa de 2006. Didier Drogba, do Chelsea, fuzilou a Biatti depois de um belo lançamento de Boca, abrindo caminho para o que poderia ser a primeira derrota da Itália para um time da África.
Mas a honra italiana foi salva pelo meia da Sampdoria, Aimo Diana, que marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção. Uma boa notícia para os italianos é a provável volta do goleiro titular Gianluigi Buffon, que se recupera de uma lesão no ombro e não vê a hora de vestir a camisa 1 de novo. Eu vou estar recuperado, porque depois de 4 meses parado, vou chegar à Alemanha novinho em folha e espero com isso poder ajudar meus companheiros. E com o gigante Buffon de volta à meta italiana, quais são as chances da Azzurra? Sempre entramos numa competição com o desejo de ir o mais longe possível. Acho que evoluímos bastante como equipe e vamos à Copa ver do que somos capazes. Sim, nós nos classificamos bem por antecipação, assim como fez a seleção de 82 que tanto nos orgulhou. Então vamos torcer para que possamos chegar aonde aquele time chegou. Terminar entre os primeiros em uma Copa do Mundo exige um tremendo esforço. Temos que encarar um jogo de cada vez para ir o mais longe possível. A cosmopolita Hamburgo é a cidade mais ao norte entre todas as sedes da Copa do Mundo de 2006. Situada na costa do Mar do Norte, esta cidade histórica cresceu ao redor de seu movimentado porto. O Porto de Hamburgo recebe mercadores dos 4 cantos do mundo desde o início do século X. No entanto, são os torcedores de Argentina e Costa do Marfim que vão aportar nessa vibrante cidade a partir do dia 10 de junho. Assim como várias outras cidades da Alemanha, Hamburgo teve de ser quase totalmente reconstruída no meio do século XX. Os visitantes vão encontrar aqui uma mistura de arquitetura antiga e moderna. Hamburgo é também um excelente lugar para relaxar, fazer compras em suas refinadas boutiques ou jantar em um de seus sofisticados restaurantes. Para aqueles não muito afeitos a compras, um passeio pelo antigo centro da cidade irá proporcionar um verdadeiro mergulho na rica história de Hamburgo através de suas esculturas e monumentos. À noite, os torcedores poderão comemorar a vitória de seus times no Reeperbahn, bar onde os Beatles, no começo da carreira, se apresentavam antes de tomar o mundo de assalto. O lugar é um dos preferidos da noite de Hamburgo. O HSV Hamburgo manda seus jogos na Arena All, um dos maiores estádios da Alemanha e que irá receber 5 partidas da Copa do Mundo. Apesar do gramado ainda estar passando por reformas, a organização garante que estará tudo pronto até junho. Localizada no estado de Renânia-Palatinado, ao sudoeste da Alemanha, Kaiserslautern é uma das menores cidades a receber jogos da Copa do Mundo de 2006. A população de 110 mil pessoas receberá a visita de milhares de turistas e a cidade finaliza os preparativos para receber torcedores da Austrália, da Itália, da Espanha e do Paraguai. Kaiserslautern é uma pequena e pacata cidade com ares tipicamente interioranos. A vida por aqui é calma e tranquila.
A escultura dos 11 amigos no coração da cidade foi inaugurada especialmente para a Copa e representa a ética que deve nortear todas as equipes de sucesso. O estádio Fritz Walter desponta em meio às árvores bem ao lado do vale que abriga Kaiserslautern. Com capacidade para 41 mil pessoas, leva o nome do lendário capitão da seleção alemã, campeão do mundo pela primeira vez em 1954 na Suíça. O estádio, que recentemente passou por uma reforma de 48 milhões de euros, vai sediar 5 jogos da Copa do Mundo, sendo o primeiro deles Austrália e Japão, no dia 12 de junho. Chamados de estrelas negras, os ganeses já vêm se destacando há tempos no futebol africano, mas jamais haviam chegado a uma Copa do Mundo. O currículo de Gana na Copa da África é inigualável e alguns dos maiores craques africanos de todos os tempos, como Tony Yeboah e Abedi Pelé, vieram de lá. Apesar de contar com craques tão talentosos, esta é a primeira vez que Gana se classifica para uma Copa do Mundo. Jamais nos classificamos. E se você olhar a nossa trajetória, todos dirão que temos bons jogadores, mas nunca chegamos a uma Copa do Mundo. A classificação foi maravilhosa para o país e para todo o nosso povo. Vamos à Copa do Mundo dessa vez, e seleções fortes como Camarões e Nigéria ficaram de fora. Times como Togo e Angola e outros países estão chegando lá. Portanto, as coisas não são fáceis. Todos evoluíram bastante. Em nosso time, todos os jogadores são muito humildes. Acho que de nada adianta ter 20 Maradonas na equipe se eles forem desunidos. O segredo de um time é a sua união. Apesar de não ser um esquadrão recheado de superestrelas, eles chegaram aonde nenhuma outra seleção de Gana chegou, por terem uma equipe forte, jovem e com todas as qualidades de um grande time. A união se deve em grande parte ao treinador da equipe, o sérvio Ratomir Dujkovic, campeão europeu de clubes em 91, à frente do Estrela Vermelha de Belgrado. Todos gostamos de Dujkovic porque ele é uma pessoa agradável e que não brinca em serviço. Todos têm que trabalhar sério com ele. Isso trouxe uma unidade ao time, porque antes alguns jogadores faziam o que queriam, mas com ele não tem brincadeira. Ele colocou o time na linha. Ao se classificar para a Copa do Mundo ao lado de 3 outras nações estreantes, Gana ajuda a mostrar que a velha ordem do futebol africano pode estar mudando. Existem muitos jogadores africanos atuando na Europa e aprendendo bastante com o futebol de lá. Esse é um dos motivos da evolução do futebol em nosso continente. As eliminatórias não foram nada fáceis para Gana. Uma derrota para Burkina Faso logo na estreia não foi muito animadora, mas os ganeses logo se recuperaram e venceram os poderosos sul-africanos 2 vezes, em casa e em Johannesburgo, o que devolveu a confiança ao time. Contra Burkina Faso, nós perdemos por 1-0 e jogamos contra a África do Sul em Accra e vencemos por 3-0. Acho que a partir daí começamos a acreditar em nosso potencial, porque jamais havíamos vencido a África do Sul. O Stephen é um jogador corajoso e nos passa confiança tanto em campo quanto fora dele. Portanto, não devemos temer a ninguém. Devemos jogar como uma equipe. Ninguém resolve nada sozinho no futebol. E eu sempre disse a eles, se nós ganharmos é uma vitória de todos e não só de um determinado jogador. Acho que eles entenderam o recado.
A força da seleção de Gana foi posta à prova na última e decisiva partida das eliminatórias, quando viajou para a distante ilha de Cabo Verde e derrotou o time local por 4-0. Os gols de Frimpong Asamoah, Suley Montari, Jean Asamoah e Atran Godwin foram uma mostra do poderio ofensivo da seleção de Ratomir Dujkovic. Quando jogamos a última partida contra Cabo Verde, vencemos por 4-0 e nos classificamos para a Copa, é que a ficha caiu. E agora, o que virá pela frente? 6 vitórias em 10 partidas disputadas nas eliminatórias garantiram a Gana o primeiro lugar no grupo, 5 pontos à frente do Congo e da África do Sul. A força de Gana está em seu meio de campo. 3 jogadores muito habilidosos dominam as ações. Michel Essien é o jogador mais caro da história do futebol africano. O Chelsea, campeão inglês, pagou mais de 24 milhões de libras para tirá-lo do Lyon. Apelidado de Bisão, domina o meio de campo e é praticamente impossível derrubá-lo. Capaz de jogadas espetaculares, tem um apurado faro de gol. Suley Montari defende a Udinese da Itália. Com apenas 22 anos, ele já é um meia experiente e muito eficaz. O capitão do time, Stephen Appiah, tem uma larga experiência no futebol europeu. Com passagens pela Udinese, Parma, Brescia e Juventus, hoje ele defende as cores do Fenerbahçe da Turquia. A versatilidade faz dele um dos mais importantes jogadores do time. O ataque de Gana conta com Matthew Asamoah, artilheiro do Vitesse Arnhem. Enquanto isso, tomando conta das ações defensivas, está outro europeu da seleção de Gana, Sami Kufur. A classificação contagiou todo o país e a campanha de Gana começa na noite de 12 de junho, quando os estreantes em Copas pegam a tricampeã Itália. Apesar de, no papel, o time italiano ser superior ao de Gana, o capitão Appiah está confiante. Estou feliz em poder enfrentar a Itália porque conheço todos os jogadores deles. Joguei lá por 8 anos e quero desafiá-los. O futebol mudou muito e algumas surpresas podem acontecer, como a vitória do Senegal sobre a França na última Copa. Então acho que podemos fazer bonito na Alemanha. Sei que uma Copa do Mundo não é nada fácil, mas se você está lá, precisa provar do que é capaz. Muitas pessoas esperam que possamos ir longe. Vai ser difícil porque não temos experiência em Copas do Mundo, mas acho que com os jogadores de qualidade que temos, podemos causar algumas surpresas. Não dá para dizer que vamos ser campeões, mas queremos ir longe. Hannover é uma das 10 maiores cidades da Alemanha. Além de um centro internacional de comércio, também é famosa por seus subúrbios tranquilos, jardins barrocos, museus de arte moderna e pelo lazer de luxo. Praticamente destruída durante a Segunda Guerra, Hannover foi quase completamente reconstruída e hoje a capital da Baixa Saxônia é uma das mais belas cidades da Alemanha. As ruas de Hannover são repletas de bares e cafés, que ficarão lotados por torcedores de todo o mundo que chegarem à cidade para assistir às partidas que serão disputadas aqui. As esculturas do artista Nick Desan se destacam diante do famoso mercado de pulgas às margens do rio Leine. Hannover é palco de uma série de festivais de verão, onde exposições de arte, desfiles e música clássica tomam conta das cercanias da cidade antiga. O Niedersachsen Stadion foi concluído em 1954 e utilizado para partidas na Copa do Mundo de 1974. Nele, o time do Hannover 96 realiza suas partidas pela Liga Alemã.
64 milhões de euros foram gastos na reforma do estádio para a Copa de 2006. Ele hoje é capaz de acomodar confortavelmente 40 mil torcedores. Trata-se de um estádio compacto, o que promete uma atmosfera bem intensa para as 5 partidas a serem disputadas aqui. A Copa da Alemanha será o 5º mundial consecutivo dos americanos, que finalmente começam a ser levados mais a sério como uma força do futebol mundial. No entanto, apesar de estarem entre os 10 primeiros do ranking da FIFA, eles ainda têm muito a provar. Em uma Copa do Mundo, você precisa mostrar ao que veio para ser respeitado. Nada mais importa. É claro que é importante se classificar, mas você precisa provar seu valor na Copa do Mundo, e nós certamente ainda não fizemos isso de maneira consistente. Até hoje, vencemos 6 partidas em Copa do Mundo e acho que só na última Copa o Brasil venceu 6 jogos. Os americanos esperam que o sucesso nessa Copa possa fazer do esporte mais popular do planeta um sucesso também em seu país. É claro que jogar pelos Estados Unidos já é uma honra, mas acho que também temos a responsabilidade de difundir o esporte em nosso país. Acho que estamos tentando nos igualar ao resto do mundo nesse aspecto e o nosso progresso como nação é fundamental para isso. Nos Estados Unidos, as pessoas ainda acham que as Olimpíadas são mais importantes e acho que podemos reverter esse quadro. Já faz 12 anos que os Estados Unidos receberam a Copa do Mundo e o legado do Mundial de 94 começa a render frutos. A Copa de 94 foi muito importante para o crescimento do esporte nos Estados Unidos. Ajudou a desenvolver a liga profissional e contribuiu para a nossa classificação para a Copa de 98. Apesar de não termos ido bem na França, continuamos a evoluir e já estamos em nossa 5ª Copa consecutiva. Acho que realmente fizemos grandes progressos. É claro que as seleções tradicionais serão sempre as favoritas, mas já vemos muitas caras novas nessa Copa do Mundo. Nossa Liga Doméstica já completou 10 anos e estamos progredindo. O desenvolvimento da Liga Americana é crucial para que possamos ter uma seleção cada vez melhor. A cada ano, mais americanos vão jogar no exterior, e isso certamente tem ajudado na evolução da seleção, porque eles ganham experiência e jogam em campeonatos mais fortes. O fato de termos um campeonato local onde os atletas podem jogar o ano inteiro traz um grande benefício, porque antes nós tínhamos que escolher entre alguns jogadores que atuavam no exterior e tentar completar o time com amadores. E a força da seleção norte-americana foi comprovada por uma bela campanha nas eliminatórias, que culminou com uma partida tensa contra seus arquirrivais. Acho que o fato de termos nos classificado por antecipação foi importante. Conquistamos boas vitórias em casa, a mais importante delas contra o México. Sempre que os Estados Unidos e México se enfrentam, seja em um amistoso ou valendo 3 pontos, a partida é sempre muito disputada. Nosso time jogou muito bem aquele dia, assim como o do México, e a vitória foi muito importante para nós. Foi uma sensação incrível. Foi a confirmação do trabalho bem feito durante as eliminatórias desde os primeiros jogos. Nós tínhamos 3 partidas por disputar depois e sabíamos que se vencêssemos estaríamos classificados. Ainda tínhamos outros jogos por jogar, mas o México é nosso maior rival e a vitória contra ele significou muito para nós. A vitória de 2-0 sobre o México foi a melhor exibição dos Estados Unidos nas eliminatórias e garantiu a eles a vaga na Copa. Contudo, as atuações irregulares fora de casa preocupam o técnico Bruce Arena. A primeira derrota foi na altitude da cidade do México. Mais de 100 mil torcedores lotaram o Estádio Azteca e vibraram quando o artilheiro Jared Borghetti abriu o placar.
Pouco depois, Zinha teve tranquilidade para marcar o segundo. Os Estados Unidos vieram com tudo no segundo tempo e obrigaram o time mexicano a recuar. Ed Lewis marcou o gol de honra dos Yankees. E a má performance americana em jogos fora de casa continuou na Costa Rica, onde foram derrotados pela seleção local. Debaixo de muita chuva e com o time desfalcado, os americanos se renderam aos ticos. Paulo Van Schop foi o primeiro a mostrar a fragilidade defensiva dos Estados Unidos, que oferecia pouco perigo no ataque. Ao contrário da Costa Rica, que voltou a ameaçar e marcou 2 golaços através de Carlos Hernández. Apesar dos problemas fora de casa, o técnico Arena deposita suas esperanças na nova safra de jovens talentos americanos. Alguns dos jogadores jovens que estão surgindo agora são espetaculares. Além deles, contamos ainda com alguns bons veteranos, o que mostra o quanto estamos evoluindo. O DaMarcus Beasley, que atua tanto na esquerda quanto no meio, cria muitas jogadas para nós e acho que ele dá uma dimensão especial ao jogo. E a dupla formada por Beasley e Landon Donovan, o garoto de ouro do time americano, é a chave para o sucesso dos Estados Unidos. Landon tem só 23 anos e certamente vai disputar muitas Copas ainda. Ele é um jogador fantástico e tem tudo para arrebentar na Copa de 2006. Nosso capitão Claudio Reyna joga pelo Manchester City da Inglaterra e é muito experiente. Um dos nossos pontos mais fortes sempre esteve no gol. Nosso goleiro, Casey Keller, é tão bom quanto Brad Friedel, que jogou na Copa de 2002. Apesar de contar com vários talentos individuais, os Estados Unidos não depositam suas esperanças em um jogador em especial. A força de nosso time sempre será o nosso espírito de luta e nossa capacidade defensiva em todas as partidas que jogamos, além da versatilidade de nossos atacantes. Na última Copa não demonstramos isso, mas uma das grandes virtudes do nosso time é o conjunto. Sabemos que não contamos com superestrelas no elenco, mas confiamos na força coletiva. Nosso tipo de jogo é parecido com o de muitos países europeus, como a Alemanha e a Inglaterra, porque muitos de nossos jogadores atuam na Europa. Acreditamos na capacidade atlética, no condicionamento físico e na inteligência de nossos jogadores. Apesar de estar entre os 10 primeiros do ranking, caíram em um grupo bastante complicado. Teríamos 3 seleções muito fortes pela frente. Acho que estamos em um dos grupos mais difíceis da Copa do Mundo. Temos que chegar à Alemanha pensando que somos capazes de vencer os 3 jogos, confiando em nossa capacidade. Esperamos que isso realmente aconteça. Acho que devemos passar da primeira fase e esse é o nosso objetivo. Antes de tudo, tenho certeza que não entramos como favoritos. Eu considero o Brasil o grande favorito, o que vai pressionar a Alemanha e os outros cabeças de chave. De certa forma, não ter sido cabeça de chave acabou sendo bom. Podemos entrar mais relaxados, enfrentar nossos adversários e tentar avançar às oitavas. Depois de Munique,
Nuremberg é a maior cidade da região da Bavária. Historicamente, Nuremberg foi uma das cidades mais importantes e culturalmente privilegiadas da Europa. Nuremberg é também a cidade natal do famoso artista Albrecht Dürer, um dos fundadores do movimento renascentista alemão. O Altstadt, antigo centro de Nuremberg, precisou ser quase totalmente reconstruído após a Segunda Guerra. Hoje, repleto de cafés, bares e restaurantes, muito procurados por turistas que visitam a cidade, volta aos seus dias de glória. O Frankenstadion, estádio onde a equipe do Nuremberg realiza suas partidas pelo campeonato alemão, foi totalmente remodelado para receber os Jogos da Copa a um custo aproximado de 56 milhões de euros. O estádio, com capacidade para 44 mil pessoas, será palco de 5 partidas do Mundial, sendo a primeira delas entre México e Irã, no dia 11 de junho. A pequena Gelsenkirchen se localiza na região do Ruhr, ao sudoeste da Alemanha, entre as cidades de Dortmund e Colônia. Foi fundada no século XII e passou por um rápido processo de industrialização durante o século XIX, após a descoberta de grandes reservas de carvão. A descoberta deu início a uma era de intensa produção de ferro e aço, transformando a cidade em um grande polo industrial. Infelizmente, a última mina foi fechada no final dos anos 90 e a pequena população de Gelsenkirchen hoje enfrenta uma das maiores taxas de desemprego de toda a Alemanha. Mas se a indústria pesada está em baixa, o Schalke 04 está em alta. A imponente Arena Veltins representa a nova geração de modernos estádios de futebol. A principal atração é, sem dúvida, seu incrível gramado retrátil. O campo passa a maior parte do tempo fora do estádio, o que ajuda a manter a grama sempre exposta ao sol e bem cuidada. Quando é dia de jogo, o belo gramado volta à sua posição original. O belo estádio de 44 mil lugares deu nova vida a Gelsenkirchen, que vai receber 5 partidas válidas pelo Mundial. A primeira delas entre as seleções da Polônia e do Equador. Os tchecos têm 2 motivos para comemorar. Esta é a primeira vez que eles se classificam para uma Copa do Mundo depois do fim da Tchecoslováquia. E o fazem como os atuais vice-líderes do ranking da FIFA. O talentoso time do técnico Karel Bruckner quer se redimir na Alemanha da eliminação nas semifinais da Eurocopa de 2004, em que era considerado favorito. Acho que temos um time muito bom, uma grande seleção, um time tecnicamente forte. Barros é muito rápido, Koller é muito alto e somos um time bastante perigoso. Pavel Nedved está de volta e com ele, nosso time fica ainda mais forte para a Copa do Mundo. Milan Baros foi o artilheiro da Eurocopa de 2004 e desde então acrescentou outro importante título à sua carreira, o da Liga dos Campeões da Europa pelo Liverpool, clube de onde se transferiu recentemente para o rival Aston Villa. Nos últimos anos, Milan Baros e Koller têm se destacado na seleção da República Tcheca e são as maiores esperanças do time para a Copa de 2006, apesar de o técnico Bruckner poder contar ainda com a segurança de Petr Cech, goleiro do Chelsea, caso o time não esteja em um bom dia. Com quase 2 metros de altura,
Čech inspira muita tranquilidade apesar da pouca idade. Čech é capaz de defender chutes impressionantes, tem incrível mobilidade e, ao contrário de muitos goleiros de sua idade, joga ainda melhor sob pressão. Ele fechou o gol em 7 partidas das eliminatórias e pretende repetir a façanha nos Jogos da Copa do Mundo. O meio de campo da República Tcheca conta com o talento de Tomáš Rosický, jogador de muita velocidade, visão de jogo e determinação, apesar do físico franzino. Apelidado de Almôndega, seu prato favorito, o esperto meio-campista do Borussia Dortmund foi autor de 6 gols nas eliminatórias. Joga atualmente no futebol alemão, mas já foi cortejado por muitos clubes da Espanha e da Inglaterra e já tem tudo praticamente acertado para se transferir para o Atlético de Madrid após a Copa do Mundo, onde espera mostrar todo o seu futebol. Na primeira partida nas eliminatórias, tiveram que enfrentar de cara o maior desafio de todos, um jogo fora de casa contra os holandeses. As eliminatórias foram muito difíceis. Caímos em um grupo muito equilibrado. A Finlândia estava no grupo e a Holanda também. Ficamos muito felizes por termos chegado às finais. A República Tcheca empatou com a Holanda nas eliminatórias e também na primeira fase da Eurocopa 2004. A partida pelas eliminatórias seria o 4º confronto entre as duas equipes desde março de 2003. No início da partida, foram os donos da casa que tomaram a iniciativa, pressionando os tchecos. Mas o grande goleiro tcheco não facilitou as coisas, defendendo com segurança esse chute de Kuit, depois de uma bela jogada. Bruckner não perdeu tempo e serviu Rosický, que não teve sorte na conclusão e viu seu chute parar nas mãos de Van der Sar. Apesar de alguns bons momentos, não parecia ser o dia deles. Foram 2 jogos muito equilibrados contra a Holanda. Fora de casa jogamos bem e não merecíamos perder. Infelizmente para os tchecos, eles perderam a partida com 2 gols do enigmático Van Hooijdonk. Apesar de perder ainda 2 outras partidas no grupo, os tchecos terminaram em segundo e disputaram um play-off contra os segundos colocados do grupo 5, os noruegueses. Foi um período difícil para o nosso time, mas estávamos confiantes com a volta de Nedved para os 2 jogos contra a Noruega. Porque ele é um dos melhores jogadores da Europa e até mesmo do mundo, e estaria lá para nos ajudar. Todos no time estavam felizes. O jogo começou com poucas chances de gol. Smisser teve essa oportunidade depois de boa jogada de Nedved. Os tchecos aumentaram a pressão e passaram a buscar o primeiro gol a todo custo. Foi quando, aos 31 minutos do primeiro tempo, Smisser acertou essa forte cabeçada sem defesa para Tomáš Míriť. Enquanto os tchecos buscavam o segundo gol,
Risse teve essa chance para igualar o marcador e esbarrou mais uma vez em Čech, uma muralha intransponível para os noruegueses. Veio o apito final e os tchecos garantiram uma importante vitória fora de casa. A República Tcheca repetiria o placar em Praga e, com as duas vitórias, garantiu a vaga na Copa da Alemanha em 2006. Esse time da República Tcheca pode sonhar alto. O mais importante é que passemos pela primeira fase, então vamos esperar para ver. Mais adiante, talvez precisemos de um pouco de sorte, mas o primeiro objetivo é passar da fase dos grupos. Colônia é a cidade mais antiga da Alemanha e fica na região central do país, a cerca de 65 quilômetros a leste da Holanda. Construída às margens do rio Reno, é considerada o motor da economia alemã. O desenvolvimento industrial em larga escala é lugar comum nesta região. Colônia é ligada às demais cidades-sede da Copa do Mundo de 2006 através do eficiente e barato sistema ferroviário alemão. Os romanos fundaram Colônia no ano 50 a.C. e, apesar de parcialmente destruída na Segunda Guerra, muitos dos monumentos históricos locais ainda podem ser vistos, embora nenhum deles seja mais impressionante que sua catedral gótica. A catedral domina o horizonte de Colônia, atraindo milhares de visitantes todos os anos. As margens do rio Reno são repletas de cafés e restaurantes que certamente ficarão bem mais cheios quando junho chegar. O Rhein-Energie Stadium vai receber 5 partidas válidas pelo Mundial. Casa do Futebol Clube Colônia, esse estádio para 40 mil pessoas já recebeu partidas internacionais durante a Eurocopa de 88. Para receber os jogos da Copa, o estádio foi remodelado ao custo de 110 milhões de euros. A primeira partida a ser disputada aqui será Angola e Portugal no domingo, dia 11 de junho. Neste programa, vamos conhecer um dos grupos mais duros da primeira fase, o Grupo F. Dono de 5 títulos mundiais, atual campeão e favorito, o Brasil chega à Alemanha com uma de suas mais fortes seleções em todos os tempos. Com a árdua tarefa de tentar detê-los, estão a forte seleção da Croácia, que chega pela 3ª vez consecutiva a uma Copa do Mundo. O Japão, melhor equipe asiática e atualmente comandada pelo craque brasileiro Zico. Além dos surpreendentes australianos, que apesar de estarem bem longe de casa, certamente terão o apoio de sua sempre entusiasmada torcida. O Brasil, atual campeão mundial, vai ser o maior desafio para todos os seus adversários. O currículo dos brasileiros é incomparável. Trata-se da única seleção a participar de todas as Copas disputadas até hoje, com 5 títulos e 2 vice-campeonatos.
A seleção atual parece estar no nível das melhores de todos os tempos. Os brasileiros passaram sem maiores problemas pelas eliminatórias sul-americanas, superando seus arquirrivais argentinos. É verdade que nós estamos como favoritos. Não dá para negar o favoritismo. Depois de vencer a última Copa, ganhamos também a Copa América e a Copa das Confederações. Então todos imaginam que vamos ganhar essa Copa com facilidade. A campanha do Brasil nas eliminatórias começou hesitante, com 4 empates nos 7 primeiros jogos. A tensão gerada pelas derrotas para a Argentina e o Equador foi finalmente superada com a goleada de 5-0 sobre o Chile. O time viajou tranquilo e já classificado para La Paz, onde empatou em 1-1 com a Bolívia. Além dos 5 títulos mundiais na bagagem, a seleção brasileira também esbanja a categoria. O time é recheado de talentos individuais, de brilho comparável ao dos maiores craques a vestir a amarelinha em todos os tempos. Jogadores como Ronaldinho, Ronaldo. Muitos jogadores como Ronaldinho, o Ronaldo e o Kaká já jogaram uma Copa do Mundo e sabem, de certa forma, o caminho das pedras para sermos campeões. O Brasil tem um grupo de ótimos jogadores. É fantástico. Não existe outro país do mundo que produza tantos craques como o nosso. Às vezes, isso é um problema porque o técnico não consegue escalar todos em um mesmo jogo. O que diferencia o Brasil dos demais times é o número de jogadores capazes de decidir sozinhos uma partida. O craque do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, de 25 anos, é capaz de marcar gols antológicos que lhe deram o título de melhor do mundo pelo 2º ano consecutivo. Ronaldinho passou a ser chamado assim para não ser confundido com o outro Ronaldo, o fenômeno, já eleito por 3 vezes o melhor do mundo. Ele quer superar este ano o recorde de 14 gols em Copas do Mundo, marca estabelecida pelo alemão Gerd Müller. Ronaldo marcou 12 vezes nas Copas de 98 e 2002, o que faz de seu sonho uma possibilidade bastante real. O trio de R's é completado pelo talento de Robinho, de 22 anos, que, segundo o próprio Pelé, tem potencial para ser ainda melhor do que o próprio rei do futebol. Outro jogador do Real Madrid na seleção é Júlio Batista, que atua com igual desenvoltura no meio-campo e no ataque. Seu estilo rompedor lhe rendeu o apelido de La Bestia, ou a Fera, em bom português. Kaká é outro astro brasileiro em ascensão. Apesar de seus 22 anos, ele já tem uma Copa do Mundo no currículo e a experiência como titular do Milan lapidou o talento desse excepcional meio-campista. O espetacular poderio ofensivo do Brasil ganha ainda mais força nos pés de Adriano, craque da Inter de Milão. Com 1,89 m e dono de um estilo impetuoso, ele foi o artilheiro do Brasil na Copa América e espera deixar sua marca nos gramados alemães. As pessoas normalmente só falam dos atacantes, sabe? Dos artilheiros. Normalmente elas não falam dos defensores, mas nós temos uma defesa e um meio de campo fantásticos. E nossos laterais estão entre os melhores do mundo em suas posições. O lateral esquerdo é ninguém menos que Roberto Carlos. O jogador do Real Madrid é incrivelmente ágil, além de ser capaz de dar chutes de mais de 100 km por hora, resultando em alguns gols espetaculares. Todo esse talento faz da seleção brasileira a equipe a ser batida na Copa da Alemanha. Acho isso ótimo.
porque os adversários respeitam a nossa seleção. Mas só isto não basta. Precisamos ser unidos, formar um time forte, especialmente na defesa, para que os nossos atacantes resolvam o jogo lá na frente. Jogadores estão muito concentrados, sabemos que nunca os favoritos ganham e temos que... Precisamos nos manter concentrados. Sabemos que no futebol não há favoritos e, portanto, temos que jogar bem e manter o foco. Não queremos ser surpreendidos como foram os franceses. Se não mantivermos a concentração, podemos sair logo na primeira fase, como aconteceu com eles na última Copa, quando jogaram 3 jogos e foram eliminados. Precisamos dar o nosso melhor, porque todos querem ganhar, especialmente do Brasil. É o jogo da vida deles e nós não queremos voltar para casa mais cedo. As pessoas às vezes se esquecem, mas sempre que chegamos como favoritos, acabamos sendo eliminados e não queremos que isso aconteça de novo. Mas o grupo do Brasil conhece bem a atmosfera de uma Copa do Mundo. Muitos deles são remanescentes do time campeão em 2002, como o veterano Cafu, que espera participar de sua 4ª final de Copa do Mundo consecutiva. Essa experiência, aliada ao talento dos mais novos, dá ao Brasil ainda mais confiança na luta pelo Hexa. Porque no Mundial passado chegamos aí sem confiança, Dessa vez é diferente, porque na última Copa nós chegamos desacreditados por causa da campanha das eliminatórias. E este ano chegamos como favoritos, diferente. Esse ano nós chegamos como favoritos e é totalmente diferente, especialmente para aqueles que jogaram a última Copa. Todos estão felizes por participar dessa equipe, porque para um jogador brasileiro é muito difícil fazer parte desse grupo. Temos vários jogadores excelentes na mesma posição. Se você for convocado, deve dizer: graças a Deus estou aqui. Apesar da pressão, os prognósticos para o Brasil são os melhores possíveis. Mas antes que você pense que a fatura está liquidada, antes mesmo da bola rolar, lembre-se que o Brasil não vence uma Copa do Mundo na Europa desde 1958. Mas isso parece não preocupar os 182 milhões de fanáticos torcedores brasileiros que esperam que sua seleção traga para casa o tão sonhado hexacampeonato. Ganhar sempre. No Brasil é assim. Se hoje nós ganhamos e amanhã vamos disputar outro torneio, a torcida sempre espera o título. É a mentalidade do povo brasileiro. Jogamos sob pressão o tempo todo. Porque se você é pentacampeão do mundo, é claro que eles sempre vão querer que a gente ganhe sempre. É normal. Desde a reunificação, Berlim ganhou ares mais joviais depois de uma verdadeira injeção de investimentos. Antes era um local abandonado, próximo à igreja, divisão entre as Alemanhas. Hoje é a imponente Potsdamer Platz. O progresso da cidade é resultado de uma onda de investimentos estrangeiros no antigo lado oriental da cidade após a queda do Muro de Berlim. No entanto, várias áreas do lado oriental da cidade permanecem intocadas,
guardando lembranças pungentes do passado recente de Berlim. O Checkpoint Charlie ainda está lá, embora tudo o que reste dos soldados sejam imagens. Berlim é uma metrópole moderna e vibrante, mas o recentemente descoberto otimismo da cidade não significa a negação de seu passado traumático. O Muro de Berlim foi dramaticamente destruído em 1989 e hoje a antiga divisão é representada apenas por uma linha. No entanto, no meio da Potsdamer Platz, ainda é possível ver uma das únicas partes remanescentes do muro. Não importa a hora do dia, Berlim é sempre agitada e cheia de pessoas por toda parte, comprando, descansando em um café ou descobrindo por que essa cidade é uma das mais frenéticas da Europa. O famoso Hashtagger reflete bem a fusão entre o antigo e o novo, marca de Berlim de hoje e que faz dessa cidade o palco perfeito para a final da Copa do Mundo de 2006. A grande final, além de 4 jogos da primeira fase e uma das quartas de final, serão realizados no Estádio Olímpico de Berlim. Uma multidão de 75 mil pessoas irá lotar suas dependências. Ao longo do torneio, 450 mil torcedores irão passar pelo Estádio Olímpico de Berlim, onde 2 seleções irão duelar pelo mais cobiçado troféu do futebol mundial. A Croácia filiou-se à FIFA apenas em 1992, após tornar-se independente da Iugoslávia. Apesar da pouca tradição, os croatas já provaram ser adversários de respeito. Na Copa da França, em 98, eles eliminaram a poderosa Alemanha, terminando na 3ª colocação. Apesar da aparente tranquilidade no front croata desde então, eles fizeram uma excelente campanha nas eliminatórias, vencendo 7 das 10 partidas que disputaram. O sucesso do time nas eliminatórias significou muito para a nossa torcida. Fizemos parte de um grupo com Suécia e Bulgária e ainda assim fomos os primeiros colocados. Voltamos para casa satisfeitos com a classificação, mas isso não é o bastante. Eles valorizam muito o campeonato europeu e a Copa do Mundo. E nossa equipe tem tido sorte e feito boas campanhas nos últimos 5 anos. Fomos bem em 4 torneios importantes e nossos torcedores acabaram se acostumando com isso. Nós sabemos que temos uma boa equipe e que podemos ir mais longe. A Croácia se classificou em primeiro lugar em um grupo bastante disputado. O time terminou as eliminatórias invicto, deixando a tradicional seleção sueca em segundo lugar. Uma performance bastante consistente e que deixa boas expectativas para a Croácia na Copa do Mundo 2006. A confiança da equipe aumentou ainda mais com a chegada do técnico Zlatko Kranjar, ex-craque da extinta Iugoslávia e que chegou a atuar pelas primeiras seleções croatas. O nosso time joga de forma compacta. Os jogadores têm muita velocidade, corremos o campo todo, mas sabemos que também podemos jogar um bom futebol. Por ter caído em um dos grupos mais difíceis, a Croácia vai precisar mostrar toda a sua capacidade. E para isso, há alguns jogadores bastante talentosos com os quais Kranjar pode contar. Lá na frente, os gols devem sair dos pés do centroavante Dado Parso. Aos 32 anos, ele foi o artilheiro da Croácia nas eliminatórias com 5 gols. A Croácia conta também com um meio de campo forte e criativo, liderado por Dario Saric, comparado a David Beckham, por seus cruzamentos precisos e cobranças de falta que quase sempre terminam na rede. Também no meio-campo joga o filho do treinador, o jovem Niko Kranjar, de 22 anos. Jogador de grande explosão e controle de bola, é frequentemente comparado a Zinedine Zidane.
A Croácia conta também com uma defesa bastante sólida. Fique de olho no excelente zagueiro central Igor Tudor, um verdadeiro gigante. Ele não disputou a Copa de 2002 porque estava contundido. Temos um bom time e sabemos de nossa capacidade. Mas antes de tudo, temos que nos sair bem na primeira fase. Depois disso, tudo é possível. Eu realmente acredito no nosso time e com um treinador como Kranikar, podemos ir bem longe. A campanha na Copa do Japão e da Coreia do Sul em 2002 foi decepcionante para a Croácia. Perdeu para o Equador na estreia e foi eliminada ainda na primeira fase. Dessa vez, mais perto de casa, os croatas esperam contar com o apoio da torcida para aumentar suas chances. Os torcedores croatas sempre criaram um clima favorável no estádio e eles dão a vida pela seleção. Eles têm muito respeito por nós, pela equipe, porque sabem que jogamos com o coração e isso é nítido para eles. Mas na Alemanha vai ser especial, porque muitos croatas vivem lá. Então estou certo que quando enfrentarmos outro time, 60% ou 70% da torcida será a nosso favor. Apesar de enfrentar o Brasil logo na primeira fase ser assustador para qualquer seleção, a Croácia pode se vangloriar de ter arrancado um empate com os brasileiros no amistoso realizado em julho de 2005. Apesar de ter chances remotas de brigar diretamente pelo título, a autoconfiança faz da seleção croata um adversário difícil de ser batido e, como já demonstrou antes, capaz de fazer alguns estragos entre os favoritos. Brasil, França ou Alemanha são os favoritos, mas veja o que aconteceu com a Grécia na Euro 2004, a Croácia na Copa de 98, quando fomos terceiros colocados, ou a Turquia, que fez a mesma coisa em 2002. Um país pequeno pode chegar lá. Como eu disse, com um pouco de sorte, tudo é possível. Os australianos estão acostumados à supremacia em esportes como o cricket e o rugby, em que já foram campeões mundiais. Mas no futebol a história é diferente. A única participação dos australianos em Copas do Mundo foi em 1974, coincidentemente também realizada na Alemanha. Ir à Copa 32 anos depois é algo extraordinário para o país e para o esporte, porque sempre estivemos em segundo plano aqui na Austrália. Agora que nos classificamos para a Copa, todo mundo só fala em futebol. Apesar de ter caído em um grupo difícil, a Austrália está determinada a fazer uma campanha melhor do que a de seu último Mundial, quando foi eliminada sem marcar sequer um gol. Apesar da longa ausência de Copas do Mundo, o time está repleto de jogadores que atuam em grandes centros do futebol europeu. Para ser sincero, temos um bom poderio ofensivo, com jogadores como Tim Cahill e Harry Kewell, além de mim. Acho Harry um excelente jogador. Ele tem todos os requisitos de um craque. Habilidoso, ágil, confiante. E com ele no time, tudo pode acontecer.
Tim Cahill tem muita força, muita resistência. Mesmo sendo um meio-campista, ele também gosta de jogar dentro da área. Ele é ótimo cabeceador e marca muitos gols. Temos também um ótimo jogador que atua na Espanha, chamado John Aloisi. Marco Bresciano joga no Parma, da Itália. Temos bons defensores como Craig Moore e Tony Popovich, que jogam no Crystal Palace. Acho, para ser sincero, que nossa grande força é o conjunto. Jogamos como um time e é característica do povo australiano se unir e lutar por uma causa. As coisas começaram a se encaminhar para os australianos depois da chegada do técnico holandês Guus Hiddink em julho de 2005, responsável por levar a Holanda e a Coreia do Sul a 2 semifinais de Copa do Mundo. Hiddink é conhecido como um mestre da tática e é importante para as pretensões australianas. O seu jeito de treinar a equipe e sua abordagem do jogo levam em conta o time e não o jogador. Sua capacidade de lidar com os jogadores é incomparável. A experiência que ele teve em Copas anteriores faz com que ele seja absolutamente tranquilo em situações extremas e ele passa essa tranquilidade para os jogadores. Há um esquema de jogo, todos sabem o que devem fazer e isso cria uma atmosfera de confiança entre nós. Passar pelas eliminatórias da Oceania não foi muito difícil para a Austrália, que enfrentou seleções quase sem experiência internacional, terminando a competição invicta. Mas ela ainda seria obrigada a enfrentar o Uruguai pela repescagem, um teste bem mais difícil para o futebol australiano. É muito difícil para uma seleção que está acostumada a enfrentar adversários de nível às vezes não tão alto, ser de repente obrigada a encarar uma seleção de primeira linha como a do Uruguai. As coisas não foram bem na primeira partida no Estádio Centenário em Montevidéu, onde os australianos perderam por 1-0. Um presságio nada bom para uma seleção que já havia sido eliminada 4 vezes nessa mesma fase. A partida decisiva seria em casa, no magnífico Estádio Olímpico de Sydney. O futebol chegara finalmente à Austrália e todo o país parecia estar ao lado de sua seleção. Os jogos contra o Uruguai foram muito nervosos. Jogamos o primeiro jogo na casa deles e perdemos por 1-0. Lutamos muito para devolver esse resultado no segundo jogo. Tínhamos a torcida a nosso favor e foi incrível. Uma dessas coisas que faz você ter orgulho de ser australiano. Foi um daqueles jogos onde a torcida fica de pé o tempo todo. Eles perderam muitas chances de gol logo no início do jogo. Se eles marcassem um gol, teríamos que fazer 3. Foi um daqueles dias em que deu tudo certo para nós. Então nós fizemos o gol. Foi uma grande jogada. E a partir de então, nós ganhamos confiança e eles começaram a se defender e a perder a moral, porque a torcida estava toda a nosso favor, nos passando muita energia. A Austrália venceu por 1-0 no tempo normal, forçando a realização da prorrogação e da decisão por pênaltis. A decisão estava igual em 1-1 quando Schwarzer fez sua primeira grande defesa.
Mais algumas cobranças precisas dos australianos e tudo parecia caminhar para um final feliz. E todas as esperanças estavam nos pés do capitão Mark Viduka. O pênalti desperdiçado deu uma sobrevida ao Uruguai, mas outra incrível defesa de Schwarzer pôs os australianos de volta nos trilhos. No momento mais importante de sua carreira, Johnny Eloy se encaminhou para cobrar o pênalti decisivo. Todos aqueles anos de frustrações simplesmente desapareceram. O caminho foi muito difícil, mas acho que o gosto foi ainda mais especial, porque mostramos às pessoas que podíamos nos classificar enfrentando um time sul-americano. Acho que os torcedores vão se lembrar daquilo pelo resto de suas vidas. Mas a Copa certamente trará outros momentos inesquecíveis para os australianos. Não é de se estranhar que a Austrália esteja temerosa por enfrentar o Brasil logo na primeira fase, mas o capitão australiano vê pelo lado positivo. Não existe um jeito melhor de se participar de uma Copa do que enfrentando o Brasil. Será um dia histórico para o futebol australiano, especialmente se conseguirmos fazer um bom papel. Não sei como vai ser quando chegarmos lá. Vai ser muito emocionante. Acho que vamos surpreender algumas pessoas. Estamos muito focados. E quando o nosso time está focado, torna-se um adversário muito duro. Vai ser demais. Munique é a capital da região da Bavária. 1,5 milhão de pessoas vivem nesta que é considerada uma das cidades mais ricas e prósperas da Alemanha. Além de abrigar empresas de alta tecnologia, Munique é um destino turístico muito popular, procura que deve aumentar ainda mais durante os meses da Copa do Mundo. A cidade conta com vários museus importantes, além de teatros e parques. Munique é a terra natal de grandes expoentes das artes, como Kandinsky, Strauss e Ibsen. A imponente Maximilianstraße é o lugar para ver e ser visto por aqui. Suas boutiques de luxo e seus restaurantes caros são frequentados pelos ricos e famosos alemães, que cada vez mais têm escolhido Munique para morar. Munique é uma cidade muito tradicional, até mesmo na hora de se divertir. A Hofbrauhaus é a mais popular entre as várias cervejarias de Munique. Os empregados vestem trajes típicos e servem as tradicionais cervejas bávaras. A banda toca todas as noites e todos são bem-vindos à pista de dança. Concluída no final de 2005, a futurística Allianz Arena substituiu o antigo Estádio Olímpico como palco dos Jogos do Bayern de Munique e do Munique 1860. O estádio para 66 mil pessoas vai receber 6 jogos da Copa do Mundo e será palco da cerimônia de abertura e da partida inaugural entre Alemanha e Costa Rica no dia 9 de junho.
Dortmund tornou-se famosa pela produção de carvão, aço e cerveja. Mais recentemente, a cidade passou por uma grande transformação, fruto da chegada de várias empresas de mídia e comunicação, atraídas pela presença das indústrias pesadas. Com a chegada das empresas de mídia, comunicação e alta tecnologia, as antigas construções de Dortmund agora dividem o horizonte com edifícios de silhueta bem mais moderna. Apesar da era das indústrias de carvão e aço ter acabado, as cervejarias vão de vento em popa. 1.500 pontos de venda espalhados pela cidade distribuem a produção local da célebre cerveja Dortmunder. O melhor lugar para degustar a sua cerveja Dortmunder é o Sky Beach, um bar tropical construído no topo de um estacionamento de 7 andares no centro da cidade. Em Dortmund fica o Westfalen Stadion, casa da equipe do Borussia Dortmund, construído ao lado do estádio antigo em 1974. O povo de Dortmund é aficionado por futebol e mais de 38 mil pessoas praticam o esporte nos clubes da cidade. No dia 4 de julho, esse estádio para 60 mil pessoas vai receber uma das semifinais da Copa do Mundo, além de jogos da Alemanha, da Suíça e do Brasil pela primeira fase. Após se classificar pela primeira vez em 1998, essa será a terceira Copa seguida do Japão, co-anfitrião do torneio em 2002. O Japão é provavelmente o time mais forte da Ásia atualmente, tendo vencido 3 das últimas 4 Copas da Ásia. Se considerarmos o talento individual e a experiência, nós provavelmente somos superiores aos outros países da Ásia. Lutamos muito para manter o nível do nosso futebol desde a Copa da França, e esse talvez seja o motivo do nosso sucesso. E quem está à frente da seleção japonesa na campanha da Copa de 2006 é o craque brasileiro Zico. Gosto de desafios, seria mais um desafio na minha vida, e acho que a minha escolha foi acertada porque nós conseguimos até aqui nossos objetivos. A liga japonesa é muito forte, mas os melhores jogadores atuam no exterior. O nível do futebol da seleção está em constante evolução. Nakata é o jogador japonês mais conhecido no exterior e vem quebrando muitos recordes na Europa. Ele é um jogador completo, é fisicamente e tecnicamente muito forte e é hoje, provavelmente, o melhor jogador do time japonês. Eu acho que um jogador que, além desses que foram citados, pode se destacar é o Nakamura, que já se destacou muito na Copa das Confederações. Ele é um jogador que é muito habilidoso, um jogador que tem um passe, um chute muito precisos, bate bem faltas e é um jogador de muita técnica, muita habilidade. Eles têm qualidades fantásticas e a técnica dos japoneses se equivale à de qualquer jogador do mundo. Temos um meio de campo muito forte, apesar dos torcedores europeus não conhecerem muitos dos jogadores da liga japonesa. E é com esses que eles devem ter cuidado.
Dois dos melhores jogadores da Liga Japonesa que estarão na Copa do Mundo são o folclórico goleiro Yoshikatsu Kawaguchi, que atua pelo Júbilo Iwata, e Mitsu Ogasawara, meio-campo ofensivo e artilheiro do Kashima Antlers. O Japão foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2006, embora a campanha nas eliminatórias não tenha sido nada fácil. Contra a Coreia do Norte, o Japão abriu o placar logo no início com um gol do meio-campista do Kashima Antlers, Mitsu Ogasawara, mas não conseguiu se impor diante de um adversário muito motivado e acabou castigado no segundo tempo com um gol do reserva coreano Nam Son-chol. O goleiro japonês Kawaguchi deu alguns sustos na torcida japonesa. E já nos acréscimos, os 60 mil torcedores japoneses finalmente respiraram aliviados quando Masashi Oguro marcou o gol decisivo. Depois de escapar de uma humilhante derrota em casa, o time partiu para Teherã, onde perdeu o segundo jogo para o Irã, que abriu o placar aos 13 minutos com um gol do herói local Vahid Hassemian. E depois da bola de Nakata ter cruzado toda a área, ela sobrou para Takashi Fukunishi, que empatou o jogo aos 20 do segundo tempo. Mas a 15 minutos do fim, Hassemian marcou mais uma vez, completando de cabeça o cruzamento preciso de Ali Karimi. A derrota derrubou o Japão para o terceiro lugar na tabela. Acho que hoje a seleção está jogando um futebol que eu gosto, um futebol que eu aprecio, e é normal que os resultados no início foi até bom que eles tivessem acontecido dessa forma. E uma situação importante é que eu poderia ter escolhido adversários fáceis. Eu escolhi adversários mais difíceis justamente para encontrar essas dificuldades. Mas a partir daí a campanha dos japoneses voltou aos trilhos com as vitórias sobre o Bahrein. Porém, mais uma vez, o time de Zico não convenceu. Jogando em casa no estádio de Saitama, o único gol do jogo saiu em um lance de pura sorte, quando o incrédulo zagueiro Mohamed Salmin acabou marcando contra. Foi realmente uma vitória muito importante. A seleção do Bahrein jogou muito bem aqui no Japão e aquela pequena ajuda da sorte foi muito importante. Foi a partir daquele jogo que encontramos nosso futebol e embalamos nas eliminatórias. 2 meses depois, o Japão viajou para o Bahrein e mais uma vez o jogo foi decidido em apenas um lance. Dessa vez, o gol saiu dos pés dos próprios japoneses na metade do primeiro tempo. Mitsu Ogasawara acertou um belo chute de direita da entrada da área. Acho que o fato de termos nos dedicado muito aos treinamentos antes do último jogo contra o Irã foi decisivo. O que também nos ajudou foi o jogo contra a Coreia do Norte, que era para ser na casa deles e acabou acontecendo na Tailândia, o que, de certa forma, nos deu uma vantagem no confronto. Esse acabou sendo o jogo decisivo para as pretensões japonesas. O primeiro gol foi marcado por Atsushi Yanagisawa. Em seguida, Masashi Oguro concluiu brilhantemente e garantiu a vitória de 2-0 sobre a Coreia do Norte, carimbando o passaporte para a Copa com um jogo de antecedência. Só para garantir, eles também venceram o último jogo contra o Irã em casa. Akira Kaji abriu o placar aos 28 minutos, acertando um belo chute. O Irã perdeu algumas boas chances para empatar o jogo antes de Masashi Oguro marcar seu segundo gol em 2 jogos, dessa vez com a ajuda da confusa defesa iraniana.
O Irã marcou seu gol de honra de pênalti, mas foi o Japão que venceu o jogo e o grupo com 15 pontos conquistados em 18 possíveis. Pela terceira vez seguida, o Japão iria participar de uma Copa do Mundo. A Liga Japonesa já existe há 10 anos e agora a seleção nacional também é bastante popular entre os torcedores. E onde quer que o time jogue no Japão, o estádio fica sempre lotado. Foi criada uma grande expectativa sobre nós. Então, vamos procurar dar o nosso melhor nessa Copa do Mundo. Para o último jogo contra o Brasil, não há muito o que falar. Todos sabemos que eles têm o melhor time e os melhores jogadores. Mas se conseguirmos bons resultados contra a Austrália e Croácia, já estaremos classificados quando tivermos que enfrentá-los. Isso seria o ideal. Eu acho que é a segunda vez que o Japão vai a uma Copa do Mundo por resultados dentro do campo, então eu estou muito feliz com isso, de poder ter dado essa contribuição. Localizada na região de Baden-Württemberg, ao sul da Alemanha, Stuttgart é uma das mais opulentas cidades sede da Copa do Mundo de 2006. Na realidade, trata-se de uma das mais ricas cidades alemãs, o que se reflete em seus suntuosos subúrbios, grandes parques e praças subterrâneas. Stuttgart é palco de diversos festivais de vinho todo ano, o que deve garantir a animação dos torcedores que irão assistir às 6 partidas da Copa do Mundo que serão disputadas aqui. O grande mercado coberto de Stuttgart também deve ser uma das atrações mais procuradas pelos torcedores. Aqui você encontra pratos de todas as partes do mundo, uma boa alternativa aos caros restaurantes da cidade. Stuttgart é também a terra da Mercedes-Benz. Uma de suas maiores fábricas fica aqui, assim como o célebre Museu Mercedes-Benz. No museu estão expostos quase todos os modelos já fabricados pela montadora alemã, desde as primeiras carruagens motorizadas aos modernos bólidos de Fórmula 1. A primeira partida a ser disputada no imponente estádio Gottlieb-Daimler será França e Suíça, no dia 13 de junho. Aqui serão jogadas ainda outras 3 partidas da primeira fase, envolvendo Holanda, Espanha e Croácia. O estádio, com capacidade para 54 mil pessoas, também receberá uma partida das quartas de final e a decisão do terceiro lugar.